Olá, aqui é a professora Glauziane e hoje nós vamos falar a respeito dos ângulos. O que seria o ângulo? O ângulo é qualquer abertura entre duas semirretas, tá? Por que é semirreta, né? A reta, ela é infinita para os dois lados. A semirreta, você sabe onde começa, mas não sabe onde termina. Isso aqui vai até o infinito. O segmento de reta, você sabe onde começa e você sabe onde termina. Então, nós teríamos assim, ó. Reta, né? Você não sabe onde começa e não sabe onde termina. Essa seria a reta. A semirreta, ou você sabe onde começa e não sabe onde termina, ou você não sabe onde começa e sabe onde termina. Aí, ou aparece a setinha ou não aparece nada, assim, ó. Mas quando não tem setinha, significa que vai até o infinito. Então, aqui nós teríamos a semirreta. Antigamente era com hífen, agora não é mais por causa da reforma ortográfica, né? Então, agora virou com 2 R's. E o segmento de reta seria um pedaço da reta. Então, eu venho aqui, eu tiro um pedaço da reta. Então, eu sei onde começa e eu sei onde termina. Então, esse seria o segmento de reta. Pois bem, vamos compreender aqui, então. O ângulo, né, ele é formado por duas semirretas. Então, aqui eu tenho uma semirreta e aqui eu tenho outra. Então, nesse espaço aqui, ó, eu tenho um ângulo sendo formado, uma abertura. E do lado de cá, eu tenho outro ângulo sendo formado, maior do que isso que tá aqui, tá? Quando nós falamos que foi dada uma volta completa no mundo, a gente muitas vezes diz, deu um giro de 360 graus. É que deu uma volta completa. Ou seja, aqui, né, nós teríamos esse espaço aqui, mais todo esse que tá aqui, daria uma volta completa. Então, nós teríamos aqui 360 graus. Só que esse pedacinho aqui, ó, isso que tá aqui, não é o mesmo que a gente dividir esses 360 em 4 partes iguais, porque teria aqui, ó, um ângulozinho aqui, outro igual a esse e outro igual a esse. Ou seja, 90, 90, 90, 90. 90 mais 90 mais 90 mais 90 seriam 360. Então, essa medida aqui é de 90 graus. 90 graus, ele pode ser representado por um quadradinho, um pontinho no meio. Ao invés de aparecer o número assim, 90, com a bolinha em cima, que o grau, ele é representado desta forma. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter nomeações para esses ângulos, dependendo da medida dele. O ângulo reto é aquele ângulo que mede 90 graus. Então, o nome desse ângulo aqui é ângulo reto. Nós temos o ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele que tem uma medida menor do que 90 graus. Fiz questão de colocar o símbolozinho de menor aqui, porque é um símbolo matemático que vocês precisam saber. Lembra do macete? Qual que é maior e qual que é menor? Corta aqui, corta aqui. Ficou o número 7, ficou o número 4. Então, virado para lá é o maior, virado para cá é o menor, porque 7 é maior do que 4. Então, esse símbolo aqui é o menor. Então, ângulos com a medida inferior a 90 graus. Olha aqui essa abertura aqui, ó. Fechou, estava aqui, ela diminuiu. Então, digamos que aqui tenha 45 graus. É uma medida menor do que 90. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de ângulo agudo. E o ângulo obtuso é aquele ângulo que possui medida maior do que 90, só que menor do que 180. Então, vai estar ali, ó, entre 90 e 180 graus. Esse ângulo aqui, ó,
o 180, concordam comigo que seria isso aqui, ó? Ó, isso aqui não seria 180 graus? Né? Por quê? Porque se isso que tá aqui nós temos 90, então essa parte aqui mais 90 dá 180. Então, essa semi-reta, ela precisaria estar aqui, ok? Então, aqui, o ângulo obtuso, digamos aqui que nós temos aqui 130 graus, digamos, ok? Então, seria um ângulo obtuso, tá? Sobre esses ângulos, a gente pode falar a respeito da congruência deles. Ângulo congruente, o termo congruente significa igual. Porém, para ângulos, nós usamos o termo congruente porque quando a gente for desenhar, né, fazer esses gráficos, uma medida, ela nunca que vai dar exatamente igual. Nunca vai dar exatamente igual. Então, nós não falamos que o ângulo é igual, mas sim congruente. Em geometria, o termo congruência significa igual. Pois é, nós teremos ângulos congruentes em duas situações aqui que nós vamos discutir, tá? Quando os ângulos são opostos pelo vértice e quando nós tivermos uma bissetriz, ok? Vamos estudar cada um desses. Terão outras situações ainda que vão caracterizar a congruência, mas nesse primeiro momento nós vamos estudar essas aqui. Ângulos opostos pelo vértice. O nome já diz, opostos, do outro lado. Pelo vértice. O vértice é esse aqui, ó. Os ângulos opostos que estão do lado oposto é que são os ângulos congruentes. Aqui, ó, o ângulo A. Quem é que está do lado oposto dele? Não é o B? Então, eu digo que o ângulo A, né? Ele não é simplesmente botar igual a B. Até ali no livro traz dessa forma, né? Que eu coloquei ali para vocês. Mas os ângulos, eles apresentam um chapeuzinho aqui em cima, ó, acento circunflexo, para dizer que é ângulo igual a B. Tá ok? Na realidade, nunca vai chegar a ser igual, né? Então, a gente pode dizer que é congruente, igual aproximadamente. Ou ainda, né? Dá para utilizar os 3 risquinhos, tá? Então, aqui, ó, o C e o D, nós temos o C aqui e o D aqui, ó. Eles não estão do lado oposto? Pois então, o ângulo C e o ângulo D, eles também são congruentes. Tá bom? Bissetriz. A bissetriz é quando a gente divide 2 ângulos exatamente ao meio. Desculpa. Quando a gente divide um ângulo em 2 outros ângulos congruentes. Então, a gente pega esse ângulo que tinha aqui e divide bem ao meio. Se tinha 40 graus, 20 graus para lá e 20 para cá, tá? Quando isso acontece, cada ângulo desse aqui formado, nós dizemos que são congruentes. Então, C é congruente com o ângulo Y. Essa semi-reta aqui, nós chamamos de bissetriz. Essa é a bissetriz do ângulo, tá ok? Então, essas são as situações em que vocês observarão congruência entre os ângulos, tá? Então, o primeiro momento é conhecer esses ângulos, compará-los. E num próximo momento, na nossa próxima aula, preparem uma folha sulfite ou algum outro material um pouquinho mais duro, se quiser colorido, que nós estaremos construindo um transferidor, que é um instrumento de medida de ângulos, né? Nós vamos pegar o transferidor, vamos chegar aqui nas nossas figuras, que eu vou expor aqui para vocês, e vamos medir esses ângulos, ok?
Então, vamos trabalhar, resolver os exercícios. Vai acontecer da seguinte maneira: toda terça-feira, vocês, como já vem acontecendo, né? Vocês vão ter a postagem dos exercícios pela professora. O vídeo com atividades. Vocês têm até quinta-feira, meia-noite, para enviar esses exercícios resolvidos para a professora. Na sexta-feira, às 7:45 da manhã, vai aparecer o gabarito dos exercícios. Vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão corrigir, tá? E vão apresentar a foto do caderno, mandar para a professora os exercícios resolvidos, ok? Então, tá bom. Bom estudo para vocês e até a próxima.